Eu amei que aqui no Rio é biscoito, né? Eu paulista vai ser difícil. Peço desculpa aos cariocas. Gente, primeiro, obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada a essas autoras maravilhosas que estão dedicando mais um tempo para a gente falar aqui nessa primeira mesa. E eu sei que vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir essas mulheres incríveis. Então, o tema da nossa mesa, mais do que qualquer coisa, é amor. Porque vocês três sabem muito bem falar de amor, né? E aí eu queria saber, ó, Paulista, amor. Vocês sabem muito bem falar de amor. Queria já começar com uma pergunta quase filosófica aqui. O amor é uma causa perdida? Perguntei isso para as pessoas erradas ou certas, né? A depender. Eu achei a pergunta tendenciosa, porque o meu livro novo chama Amor, As Causas Perdidas. Bom, primeiro eu queria falar bom dia para todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de falar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Alexandra. E eu acho que o amor pode parecer, às vezes, uma causa perdida. Porque a gente vive em um mundo em que nós somos constantemente bombardeados com histórias de amor que não dão certo. E que machucam e que entristecem. Mas vale a pena acreditar, porque sendo ou não, parecendo ou não ser uma causa perdida, no final é o amor, não por outra pessoa, mas por nós, pelos livros que a gente lê, pelas coisas que nos motivam, que faz com que a gente siga acreditando, tendo esperança que amanhã vai ser um dia melhor, querendo escrever, querendo ler mais, querendo estar aqui na Bienal falando de livros. Então, sendo ou não uma causa perdida, eu acredito que vale a pena. Oi, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Gente, eu sou uma romancista, romântica incurável, desde que eu me conheço por gente. Então, se eu achasse que o amor é uma causa perdida, eu só escreveria drama. Mas eu sinto que vale a gente ressaltar também que o amor não é uma causa sempre ganha ou facilmente ganha. A gente precisa lutar pelo amor. E é sobre isso que os livros de romance falam, sobre a nossa luta pessoal, né? E muitas vezes até diária num relacionamento, que a gente tem que fazer escolhas sempre. E muitas vezes não é fácil, a gente tem que ceder, a gente tem que abrir mão do orgulho. Mas os romances, eles vão falar basicamente sobre isso, né? Sobre a luta de um casal para ficar juntos, para fazer valer o amor. Então, o amor pode ser, sim, uma causa perdida se a gente escolhe acreditar que ele é uma causa perdida. Mas eu acredito no amor e é por isso que eu escrevo e é por isso que estamos todos aqui, não é? Eu nem desconfiava dessa pergunta, dessa resposta. Imagina, nossa, fiquei surpresa. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Sara Fidelis, para quem não me conhece. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou romântica incurável e para mim é muito difícil imaginar o amor como uma causa perdida. Eu acho que em alguns momentos relacionamentos se perdem, sim, mas provavelmente porque falta amor de uma das duas partes, né? Quando existe amor, nós lutamos para fazer dar certo. Então, eu sou defensora do amor, levanto as plaquinhas ali com ânimo, defendo o amor na ficção, mas também defendo na vida real. Para mim, o amor, ele guia as coisas, né? O amor pelas coisas que a gente acredita, o amor por nós mesmos, pelas nossas famílias, o amor, né? O amor pelo nosso
amado também, né? Eu vivo isso há 14 anos, eu vivo um relacionamento. Então, para mim, o amor ele não é uma causa perdida, ele é o que tira a gente de estar perdido, né? Nos ajuda a nos encontrarmos. Perfeita. Vocês falaram sobre essa coisa do amor e dor, amor e tristeza, de vocês serem romancistas e etc. Mas eu li o livro de vocês, eu acho que aqui alguém leu, né? Teve alguém aqui que leu um livro delas? Não. Ai, tá vendo? Tem umas 3 pessoas aqui que leram, viu? Também tem coisas tristes que acontecem ali, né? Porque amor rima com dor, né? Eu já diria, a gente aprende isso sempre. E estamos em uma época muito complexa em relação à saúde mental, em relação à maneira como a gente lida com o amor, a maneira como a gente lida com o amor alheio, né? A gente vê nas redes sociais, fica, eu quero isso para mim, né? Achando que tudo é perfeito. Mas as personagens de vocês, todas, sempre tem algum momento que também passam por esse mesmo tipo de situação. E talvez por isso que cause tanta compreensão de quem lê. Né? Eu queria saber como vocês pensam nisso na hora de construir uma narrativa, em relação à saúde mental, em relação à contemporaneidade, até porque vocês também têm feito um trabalho de estudo de romances históricos para momentos atuais, né? Trazendo todos esses tempos diferentes. Queria entender como que é vocês, enquanto escritoras, na hora de passar isso para o papel. Você começa ou começa? Eu sinto que a gente vai estar sempre, enquanto humanos, nesse palco, nessa luta, nesse ensaio, nesse teatro, a gente pode chamar de milhões de nomes, mas na vida, né, no palco da vida, encenando com emoções diferentes. Eu acho que a dor, ela nos ensina muito também, assim como o amor. E muitas vezes a gente não precisa, né? Porque ninguém quer sofrer, essa é a real. A gente quer ser feliz. Isso eu acho que é o desejo comum para todos os seres humanos. Mas a vida nos coloca diante de situações que nos fazem sofrer, isso é inevitável. Então, sobre personagens viverem dor e viverem problemas comportamentais que têm relação com os dias de hoje, e que a gente vive num mundo em que realmente eu acho que as emoções parecem que estão cada vez mais latentes, mas ao mesmo tempo também é como se elas estivessem cada vez mais expostas por causa das redes sociais, né? E o amor e a dor, é o que você falou, eles combinam, né? Amor e dor. Mas eu sinto que o amor não tem que fazer sofrer, tá? E isso é fundamental a gente levar no nosso coração. Como romancista, muitas vezes a gente coloca no papel algumas situações que não queria viver, não queria que ninguém vivesse. Mas elas algumas vezes acontecem. Mas eu acho que o fundamental é a gente se guiar pelo nosso senso de correto e pelos nossos valores internos, que são aqueles que nos constroem e nos fundamentam enquanto pessoas, para que a gente realmente não romantize situações que não são saudáveis na vida real. Enquanto artistas, a gente tem uma responsabilidade, sim, de trazer mensagens que falem dentro do nosso coração, que ressoem com os nossos valores pessoais. E eu acho que é isso. Não sei se eu viajei muito na resposta. Não, tá ótimo, é isso mesmo.
Eu acho que é proposital, né? Essa construção que a gente faz dentro dos romances, ela é proposital para realmente mexer com as pessoas e trazer questionamentos sobre o que nós devemos ou não aceitar, sobre o que é saudável ou não, né? Sobre o que é amor de verdade, o que é possessão, enfim. Nós, como romancistas, nós temos que trazer esse tipo de questionamento para as nossas histórias e trazer, muitas vezes, verdades que não são tão bonitas. Mas, com relação a isso de saúde mental, é muito interessante que eu tenho visto um movimento muito grande dentro dos romances para mostrar para as pessoas ali que, apesar do amor ser tudo isso, ser grandioso, ele não cura problemas mentais, né? Então, a gente traz tudo isso dentro do romance, toda a questão da pessoa se descobrindo, se entendendo, se tratando, se cuidando e amando também. Eu acho que os temas mais sensíveis que eu trago nos meus livros, eles sempre vêm primeiro para mim, porque são assuntos que eu preciso entender e eu faço isso através da escrita. Só que não é algo que eu faço de forma racional. Eu brinco que quando eu termino o livro, eu percebo que aquele livro foi primeiro para mim, muito antes do que para qualquer outra pessoa. No meu primeiro romance de época, eu precisava entender um pouco mais sobre a importância de nós sermos egoístas, às vezes, de nós lutarmos por aquilo que é importante para nós e nos distanciarmos das expectativas do mundo, da nossa família. E eu só consegui fazer isso na minha vida pessoal depois que eu escrevi e a minha personagem também fez. No meu segundo romance de época, em Livre para Recomeçar, eu já falo muito sobre os preconceitos típicos que a mulher sofre da nossa sociedade, porque era um momento em que isso estava muito inflamado na sociedade. E eu estava me desconstruindo e me descobrindo como uma pessoa cheia de privilégios. Então, eu precisava entender isso, e isso está latente no meu livro. Já em Amor às Causas Perdidas, eu falo sobre terapia, eu falo sobre maternidade, porque são coisas que os últimos 4 anos, depois que eu engravidei e eu tive a Júlia, foram muito difíceis para mim. Eu não estava conseguindo lidar com isso. Então, foi natural estar dentro da minha história. Então, assim, os meus personagens são completamente diferentes de mim, mas eles passam por dilemas que são muito meus e que eu vejo isso depois que o livro está pronto. Então, eu acho que se os nossos livros de romance conversam com as pessoas que os leem, conversam com emoções diferentes, é porque a gente traz verdade, traz dificuldades que nós acreditamos. E como somos todas muito fãs de histórias de amor, a gente mostra que nós somos exemplo de que você pode estar passando por vários momentos difíceis na sua família, na sua casa, no seu trabalho, você pode estar precisando de ajuda, buscar uma terapia, e ainda assim você é super no direito de ser amado por quem você é. Tem uma frase em Amor às Causas Perdidas que eu falo: todas as nossas partes, até as mais feias, merecem ser amadas. Então, é sobre isso. A gente acredita no amor, mas a gente acredita que somos muito mais do que isso, que temos várias partes e facetas, e todas elas são merecedoras de receber um amor. Foi ótimo você ter vindo por último, porque você já me deu um gancho agora para uma parada que ia vir só depois, mas eu já vou colocar... Já acabei com o seu esquema aí. Não, é bom que aqui, quem sabe faz ao vivo. Porque eu vou ser muito... Eu fiquei pensando numa coisa, né? Eu sou especialista em clássico. Eu falo de clássico na internet. A minha função da vida é mostrar que o clássico pode ser muito legal. Quando eu fui convidada para fazer essa mediação, eu conheço as meninas, eu conheço o trabalho de vocês, já tinha lido os livros de vocês, aí li os novos livros, né, para fazer essa mediação. Mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha, porque eu fiquei pensando, será eu a pessoa certa para falar sobre romance histórico, para falar sobre uma literatura erótica também, né, para falar sobre esse romance contemporâneo, sendo eu a pessoa que fala de clássico? E aí, cara, eu fiquei pensando nessa coisa do amor através dos tempos. E eu lembrei de tudo que eu faço na minha vida, que é falar... Sabe o Zezinho de Alencar, quando ele fica botando lá a Iracema, que ele fala que ela deu a flechada do amor no menino, e que, assim, desculpa dar spoiler do livro clássico, mas ela morre no final, né? Porque ela só poderia morrer mesmo. Porque o amor, do amor romântico, até na primeira fase ali do romantismo, que... Cara, você só pode morrer para você ter uma moral da história.
né? É assim que acontece. Aí você pega Machado de Assis lá no realismo, a pergunta é, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Mas a pergunta não é essa, porque a história, se ela traiu ou não o Bentinho, só aparece quase no final do livro. O maluco começa o livro falando com estátuas. E a gente fica se perguntando se a Capitu traiu ou não traiu. Entende? E aí a gente fica achando que um cara que chama Bento e que a gente chama de Bentinho, se o amor, ele tem ciúme do cara que vende cocada. E a gente acha que esse romance, que esse amor, é um amor legal, é um amor bacana. Porque a gente ainda fica se perguntando se ela traiu ou não traiu. Porque ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. A culpa é dela, né? É claro que a culpa é dela. Com toda essa minha introdução aqui, eu vi entrevistas de vocês falando sobre o amor, o que vocês pensam sobre o amor e como vocês transformam isso em livro. Eu vi uma entrevista ótima sua, Pá, que você conta que a sua parte preferida é estudar historicamente como o amor é através dos tempos, que é justamente o tema aqui da nossa mesa. Como vocês se sentem enquanto, possivelmente, as futuras Machadas de Assis, futuras Zezinhas de Alencar, as futuras, entendeu? Porque é isso, cara. Aqui tá lotado. Vocês passam por aqui, a galera fica maluca. Porque é isso que a gente está lendo, né? Essa é a maneira como a gente está questionando o amor agora. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? É isso que eu quero saber. Mentira. Mas me conta aí, enfim, eu quero saber como vocês se sentem. É engraçado, porque eu não vejo dessa forma, eu não vejo como isso pode ressoar, as minhas histórias podem ressoar daqui 10, 20 anos. Só que quando eu penso, por exemplo, nos meus livros favoritos, em Persuasão, da Jane Austen, por exemplo, hoje, como esse livro ressoa para mim, ele é um lembrete não só de uma história de amor que me toca, porque tem uma carta, que tem uma declaração de amor, que é belíssima, mas por todos os sacrifícios que a autora fez para conseguir escrever uma história de amor em uma época em que a mulher não tinha liberdade de escrita, ela não tinha liberdade de sonhos, e uma própria autora que precisou dizer não ao casamento, mas traz histórias que terminam com um casamento feliz e com seus casais se amando. Então, eu espero que no futuro, se as pessoas ainda me leiam, né, que elas olhem a minha história e elas sintam a verdade do que eu acreditava dentro das páginas. Isso é o mais importante para mim. Eu acho que, recentemente, a gente tem feito muito aquela discussão de tem como dividir, né, separar autor de obra, e eu quero que as pessoas, porque eu não acredito nisso, eu acredito que a gente coloca nossas verdades e nossos valores dentro das histórias. Então, eu quero que as pessoas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, consigam ver que essa era a minha verdade e essa era a minha desconstrução de pessoa, de crescimento. Então, uma jovem sonhadora que acredita no amor e que estava lutando por isso, porque era importante para ela mostrar que, sim, vale a pena a gente acreditar, vale a pena a gente sonhar e vale a pena, antes de tudo, a gente se amar em primeiro lugar. Caraca, até rolou uma respiração funda aqui. Ela fez... Uau, né? Imagina pensar, estar sendo lida ainda daqui 100 anos. Sei lá, isso é muito louco, assim. É meio assustador também. E muito maravilhoso também. Mas eu acho que, sobretudo os livros e os romances, sejam eles românticos ou não tanto, eles vão falar sobre as emoções humanas. E é isso que nos constrói, que nos molda, que molda as nossas vidas, as nossas escolhas, os nossos dilemas. A gente aprende muito com as emoções. Aliás, acho que a gente praticamente só aprende com as emoções. Mesmo se a gente pensar no aprendizado intelectual, nas matérias, matemática, física, a pessoa que está ali, o físico, ele ama a física, então ele é movido por uma emoção para estar ali estudando tanto aquele tema que parece mais
racional e menos emocional. E eu acho que as histórias, através do tempo, elas vão falar sobre as emoções humanas através do tempo. Como o amor era 100 anos atrás, como o amor é hoje e como ele será daqui 100 anos. O amor, o desejo, a raiva, a tristeza, os ciúmes, né, no caso da Capitu. Então, eu acho que as histórias são construídas por emoções. E como a Pá falou, a gente sente essas emoções enquanto escreve. E muitas vezes, a gente, enquanto autor ou artista, a gente está vivendo essas emoções nas nossas vidas. A gente está precisando processar algum problema ou alguma situação desafiadora, e aquilo ali se traduz nas emoções dos personagens. E o amor, a gente fica pensando que o amor é o amor romântico, né? A coisa mais linda, aquilo que salva tudo. Eu tiro o amor romântico, não totalmente, porque eu sou uma romântica, assim, é óbvio que o amor romântico é importante, mas a gente pode sim se realizar de 1 milhão de maneiras. O importante é a gente ter amor, ter paixão pela vida, ter paixão por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente vive, literalmente. E é isso que vai fazer com que a nossa vida seja inesquecível, seja uma história inesquecível. Esteja ela no papel, escrita por autores, ou esteja ela na memória daqueles que conviveram com a gente. Assim como a Pá disse, eu acho que a gente não pensa muito sobre isso, né? Sobre o que as histórias vão ser daqui a alguns anos, né? Quando nós não estivermos mais aqui, talvez. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e é muito real isso, que se tem algo que é perpétuo, né, que fica depois de nós, são os livros, né? Nós nos vamos e as nossas obras ficam. E isso é muito interessante e gera em nós também uma sensação de responsabilidade, né? De saber aquilo que você está deixando como uma espécie de legado, né? Quais são os questionamentos que as pessoas vão fazer um dia lendo os meus livros? O que será que as pessoas vão pensar sobre isso? Qual é o meu papel hoje, enquanto autora de romances, sobre toda essa questão de desconstrução de pensamentos retrógrados, enfim. Então, mesmo nos romances históricos, né, que nós escrevemos, nós 3 escrevemos tanto os históricos quanto os contemporâneos, né? Por isso nós estamos aqui nessa mesa. E mesmo neles, a gente tenta trazer uma visão diferente da coisa, mostrando que algumas atitudes que eram tidas como comuns naquela época não deveriam ser aceitáveis, né? E a gente vem trazendo nas histórias a nossa visão de mundo, as mudanças que deveriam ter acontecido e que hoje vão acontecendo aos poucos. Então, eu acho muito interessante esse trabalho que a gente faz, até meio inconsciente, dessa questão do que vai vir futuramente, né? Mas pensando agora, mesmo que a gente não tenha refletido sobre isso antes, eu acho que é incrível, é maravilhoso a gente pensar que um dia, mesmo quando nós não estivermos mais aqui, outras pessoas vão estar lendo o que nós escrevemos, vão, quem sabe, estudar sobre isso. Até mesmo quando a gente fala de romance erótico, que hoje em dia existe ainda, né, todo um tabu, às vezes um preconceito em cima, mas a gente tem grandes clássicos que são eróticos, né? Então, realmente, nós não sabemos o que vai vir no futuro, porque da mesma forma que hoje existe esse preconceito ainda, na época que eles escreveram também havia, né? Então, é incrível a gente imaginar e só cabe a nós imaginar mesmo, né?
Queria só lembrar, gente, que vocês vão poder fazer perguntas. E como tem as meninas que estão de laranja ao redor de vocês, por exemplo, aqui, elas estão com papeizinhos para vocês escreverem. Depois os papéis virão até mim e eu farei as perguntas, beleza? Então, já é bom que já dá para ir pensando, entendeu, na pergunta. E é bom também que não precisa ter vergonha, certo? Então, vamos lá, porque vai estar escrito. Vou aqui, gente, recitar uma poesia da rainha do rock, que é a Rita Lee, que ela fala: amor é um livro, e aí já, né? Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. E aí eu queria perguntar para as três, não só para quem faz romance erótico. Amor é sexo? Sexo é amor? Aquela assim, né? Quer começar, Sara? Eu não sei por que você quer que a Sara comece. Bem, não sei, não entendi essa indireta, não. Mas, assim, eu acho que é uma parte de um todo, né? Isso é até muito interessante de ser questionado, porque quando a gente fala de romance erótico, as pessoas têm uma visão da coisa de que se resume a isso, né? E não é. O erotismo, o sexo, ele faz parte dos romances, assim como as outras questões da vida, do cotidiano, também fazem parte do romance, né? Fazem parte da vida das pessoas. Então, eu acredito que sexo é uma parte do que é amor, né? Mas apenas uma parte e não o todo, né? Não é o mais importante, não é o mais relevante, mas é uma parte que é muito importante, sim. E aí? Concordo. Concordo, 100%. Eu acho, como você falou, muitas pessoas pensam no romance erótico como... então vai ter só safadeza. Só putaria. E não é só isso, né? Mas o sexo é uma parte fundamental de uma relação romântica. Então, uma vez eu ouvi uma autora, se não me engano foi a Julia Quinn até, tá? Que ela falou assim: gente, as pessoas me questionam por que eu escrevo cenas de sexo nos meus livros. E a resposta é simples. Se eu estou escrevendo um romance, onde o foco é uma relação romântica entre um casal, o sexo é uma parte natural dessa relação e até fundamental. Então, por que o sexo não estaria ali? O que tem de errado com o sexo estar ali? Né? Acho que isso está dentro da nossa cabeça. Eu acho que é uma pergunta muito importante, porque cada vez mais na atualidade questiona-se sobre isso e o motivo do sexo estar dentro dos livros de romance. Quando você, que tem até mais propriedade do que a gente para falar, que lê tantos clássicos, sabe que isso sempre foi Oh, meu Deus do céu. completamente normal, não é? Só que o ponto aí, eu não sei se você concorda ou não, Tati, mas eu acho que hoje o questionamento acerca do sexo dentro da literatura romântica, ele vem porque a literatura romântica está sendo escrita por mulheres e protagonizado por mulheres. Então, o grande ponto é que os grandes clássicos da literatura do mundo trazem cenas de sexo, trazem temas tabus relacionados a sexo, mas sempre foram escritos e protagonizados por homens. E aí, não só no romance, mas livros de fantasia, livros de suspense, livros de terror, grandes clássicos do terror, têm cenas de sexo com personagens de 14 anos, mas nunca fosse questionado sobre isso, porque entendia-se que fazia parte da jornada desses personagens. Mas, quando a gente fala de literatura romântica, é um assunto que gera um questionamento. E, na minha cabeça, é isso, é porque é escrito por mulheres e, né, protagonizado por mulheres. E a gente entende a mulher ainda como uma figura austera que não tem emoções, que não tem desejo e que não tem poder sobre o seu corpo e sobre o seu próprio desejo. Eu acho que a gente escrever sobre isso e mostrar relacionamentos saudáveis e vários tipos de relacionamento e mostrar o desejo das pessoas dentro de uma história de amor é importante, porque fala para quem lê
e principalmente aqui focando no público feminino, que é normal você sentir desejo e é normal você ter o controle do seu desejo. Você definir como vai ser, quando vai ser, de que forma, com quem vai ser. Então, eu acho que é empoderador. E isso, assim, os meus livros, eles não têm cenas muito explícitas de sexo, mas eles mostram que isso é importante dentro de uma relação e dão poder aos personagens, porque é a forma como eles escolhem estar presente naquele relacionamento e escolhem se conectar ainda mais. Então, eu acho que sexo é importante e é uma forma de poder, e nós, principalmente mulheres, temos que tomar posse disso, porque por muito tempo eram homens narrando como o sexo deveria ser e definindo como deveria ser. E agora a gente está no poder, então vamos fazer bom uso disso. E a gente acha, né, que isso está muito distante. Fiquei sabendo aqui que uma de vocês participou de uma mesa há pouco tempo que teve que dar uma resposta direta e reta para uma pessoa que não se conformou com as cenas eróticas e comparou, né, as cenas eróticas com cenas de violência, né, e justamente porque que incentivava a pornografia e tal, justamente, e outras coisas horríveis, justamente porque era uma mulher, né, colocando isso. Eu queria saber agora, mudando de pato para ganso, como dizem, porque vocês têm uma história muito legal, né? A gente estava falando lá atrás sobre a história de vocês três, de como vocês têm uma sincronia, de como vocês já se conhecem há muito tempo, e de como, se vocês pesquisarem, eu convido todo mundo a pesquisar no YouTube, é muito interessante. Socorro! Elas com 15 anos, conversando uma com a outra, é maravilhoso. Que dá para ver, assim, não todo o crescimento. Mas obrigada, Tati. Adorei. Se eu tinha 15 anos, hoje... Exatamente. Eu fiz 20 ontem. Claro, não tenha dúvida. E vocês têm uma relação de amor com a Bienal. E eu descobri isso dando uma de Sherlock Holmes com vocês. Queria que vocês contassem a história de amor com a Bienal e a história de amor uma com a outra, né? Que não deixa de ser. Tá, eu vou falar a nossa história, vocês falam da Bienal, a gente se divide. Aqui, eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas antes de ser escritora e produtora de conteúdo, eu sou leitora. E eu leio muito romance. Então, assim, eu sou do tipo fanática pelo gênero. E eu tinha, né, um blog literário no qual eu fazia resenhas. E sempre fui apaixonada por ler de tudo, mas principalmente romance de época. Romance de época, gente, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, é um gênero no Brasil que você tinha que caçar livros, que não tinha com tanta facilidade. Então, eu lia ou romance de banca, que eu ia comprar no sebo, ou eu tinha que importar os livros de Portugal, porque era muito difícil. Até as grandes editoras que publicavam por aqui, publicavam uma autora ou outra. E aí, teve uma autora nacional que começou a escrever, ela escreveu um contemporâneo, ela escreveu um romance de época. E aí eu fui ler esse romance de época que eu ia resenhar no meu blog. Estou falando de A Promessa da Roça, da Babi Assetti. Aí fui ler, e eu lembro que eu terminei o livro com uma sensação, assim, de... Eu não sei explicar, mas a emoção e o poder daquelas palavras, o quanto aquele livro mexeu comigo, porque ele é um romance de época muito real, não é romantizado. Ele realmente mostra como era o preço que você pagava por ser à frente do seu tempo como uma mulher. E eu achei tão tocante, tão emocionante. E eu fui ver ela na Bienal, primeira vez, tinha uma fila, aí eu fiquei esperando super tímida. Cheguei, né, na autora e falei, olha, o seu livro mexeu comigo de várias formas, porque a história foi muito potente, mas ele também tocou em um ponto em que eu gostaria de conseguir escrever como você, que conseguiu trazer um romance, mas também conseguiu trazer elementos importantes de reflexão que eu acredito que fazem o seu livro tão especial. A gente ficou conversando na Bienal umas 3 horas. Assim, ela nem me conhecia pessoalmente. Tem o letreiro da Bienal e a gente lembra, assim, sabe, aquela coisa de memória. As duas sentadas bem no B do letreiro e conversando. E a Babi foi a primeira pessoa que falou para mim, se o seu sonho é escrever, escreve. E numa época em que autores nacionais serem publicados era muito difícil, muito, muito. Então, assim, foi uma pessoa que me apoiou, que me escutou. A gente ficou falando sobre os nossos amores
amores pelos livros e foi realmente alguém que me pegou na minha mão e falou: "E o que você precisar, estou com você". Desde então, a gente é uma amiga da minha família, é uma pessoa que eu leio tudo, que eu apoio tudo, porque é uma pessoa de coração. E nesse meio, a gente sabe quem é de verdade, quem realmente acredita na gente, quem apoia a gente. Então, o que ela é nos livros, ela é pessoalmente. Então, e a Sara, eu conheci também lendo os romances dela e falando dos romances dela. E foi uma pessoa que gerou uma conexão muito forte também, exatamente pela mesma coisa. Porque a gente parou de falar dos livros para falar das dificuldades, dos preconceitos, das pessoas falando mal da gente nas redes sociais, das pessoas reclamando, falando dos livros, e assim, os nossos sonhos de sermos publicadas, de sermos vistas, de assinar com a Netflix, a gente sonhava junto. E essa conexão, eu conseguia sentir a verdade da Sara nos livros e comigo. Então, a gente virou amiga também, amiga de família, entendeu? A gente sai junto nas bienais da vida. Sempre estamos ali, né? Sentando para comer alguma coisa nessa área e fofocar da vida e chorar. Ai, os nossos filhos, que saudade. E eu fiz um programa no YouTube e foi um programa sobre romances, e o que eu mais queria nesse programa é que mais pessoas conhecessem a literatura nacional e respeitassem a literatura nacional. E, na época, eu falei: Sara, preciso que você participe desse programa. Ela foi uma das primeiras convidadas. E a gente conversou muito, e aí depois a Sara voou mais ainda e conheceu mais pessoas maravilhosas. E eu sou muito feliz, porque elas são incríveis, tanto nos livros quanto na vida real, e hoje são minhas amigas, e eu estou muito honrada de estar aqui com elas. Pronto, falei demais, né? Aí ela faz a gente chorar e borra a maquiagem inteira, e é isso. Mas, assim, eu queria aproveitar o ganchinho para falar da Paola, porque ela falou de nós, né? Do que a gente representa para ela, mas a gente tem que, né, devolver isso aí. Eu comecei nessa carreira muito independente, né? Realmente. Trabalhando sozinha, publicando em plataforma digital só. Eu ainda publico, né? Mas só trabalhando com a plataforma digital, e é muito difícil, é um caminho muito difícil. A gente tem o apoio dos leitores, a gente faz amizades, né, com os autores, mas é um meio muito complicado. Algumas pessoas, às vezes, você não sabe quem é de verdade, quem não é, e a gente toma algumas rasteiras, a gente vai ficando mais resistente. E quando a gente começou a trabalhar junto, né, que a Paola começou a fazer os vídeos, rolou realmente uma conexão muito forte entre a gente, porque a gente tinha muita coisa em comum. Muita coisa em comum além dos livros, né? Relacionada à vida, relacionada à carreira, mesmo que em patamares completamente diferentes, né? E a Paola me apoiou demais, demais. Hoje, ali atrás, eu falei para ela, falei assim, eu só estou aqui hoje por causa de você. Ai, gracinha, quem vê pensa. Eu devia ter deixado essa pergunta para o final, todo mundo ia chorar. Porque já está me fazendo chorar. Mas, assim, ela me apoiou muito, sem pedir nada em troca, sabe? E nesse meio isso é muito, muito, muito raro, muito difícil. Então, eu sou, assim, muito grata. Ô, Tati, foi maldade essa pergunta. Eu vou falar um pouco da Pá, muito da Pá, da Sara também, apesar da gente não ter um contato muito grande, eu tive... É a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente. Eu tive a honra de prefaciar um livro dela, um livro lindo que ela escreveu, e foi o primeiro prefácio, né? Porque eu já tinha feito alguns blurbs, mas foi o primeiro prefácio que eu fiz para uma autora numa editora. E eu nem sabia se eu ia conseguir fazer, gente. Eu falei assim, nossa, como faz um prefácio para um livro? Fui pesquisar e tal. E fiquei muito honrada com o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e de te conhecer melhor e de te sentir mais, assim. Foi maravilhoso. Gente, é muito fácil botar a gente assim. Eu achando que a gente ia chorar no final, na hora da sessão de autógrafos, quando vocês chegassem, já estamos chorando aqui. E a Pá, essa mulher maravilhosa, eu acho que ela não tem noção
do que ela representa para a literatura romântica nacional e até internacional, e muito internacional também, né? Porque melhor amiga da Julia Quinn agora. não, mas assim, e aí, não só pelo contato com autores e o apoio, mas também porque ela é uma das primeiras pessoas e blogueiras e influencers e comunicadoras a falar de romance de época no Brasil, numa época em que praticamente ninguém conhecia o gênero. Então, o que essa profissional incrível, essa autora talentosíssima, porque ela me falou, ela falou aqui que eu dei incentivo, e que bom que eu dei esse incentivo, porque ela traz histórias maravilhosas e emocionantes e que ensinam e que refletem essa essência linda, esse coração lindo que ela tem. Então, obrigada, Pá, por tudo que você faz pelos livros, pelas histórias e pelos romances. Gente, o romance... E aí eu não tô, porque no Brasil a gente chama romance tudo, né? É romance policial, é romance suspense, romance é terror também, né? Então a gente tem que ficar falando romance romântico. Eu acho esquisito, mas tudo bem. Mas tudo que ela faz pelo gênero de romances românticos no Brasil é priceless, assim, não tem preço. Todo o teu sucesso é reflexo da tua luz e do teu amor pelos livros e de tudo que você representa de bom na literatura nacional, na literatura. Ai, gente. E é uma amiga, ainda por cima, hein? Eu tenho a sorte ainda de ser amiga, pensa. Olha só. Se é verdade ou mentira. Eu vou subir um pouquinho o clima, hein? Vou subir um pouquinho o clima. Votar o quê? Ela quer votar se é mentira ou verdade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a Pá. É a Pá. Pá, essa aqui, Paola. Julia Quinn? Ela é a Julia Quinn? Só Tati. Bom, vamos lá, então. Vamos subir um pouquinho o clima. E aí... Eu não entendi. Falou o quê? Não, falou do quê? Vamos subir um pouquinho o clima aqui e vamos fazer o seguinte, gente. Eu sei que o único marido que não está aqui é o de Sara. Gustavo, né? Cuidando das crianças. Porém, Gustavo está vendo, é isso? Gustavo está entre nós. Gustavo entrar entre nós. E aí, temos aqui Manu. Ele estava aqui. Onde está? Ali, Manu. E temos aqui... Me fala se eu vou falar seu nome certo. Ou eu. É isso? Ou eu. Que é o marido de Babi. E aí eu vou finalizar, a gente tem 15 minutos antes da pergunta do público, lendo os trechinhos. Olha só, gente, a nossa agente me mandou uma mensagem muito assim, tipo, sobre o Manu. Eu falei, mas pra que ela tá pedindo pra eu fazer uma declaração pro Manu aqui? Foi suspeita, né? Pra mim, achei suspeita também a pergunta. E ela não quis me falar pra que era. Ai, que bom, porque eu fiquei com medo. Eu não queria que ela estragasse a surpresa. Não estragou. Ai, ótimo. Então tá bom. Obrigada, Alba. Você é incrível. Olha só. Gargalhando, Benício me ampara e nos une em um abraço. Apoio o rosto na base do seu pescoço e inspiro o seu aroma amadeirado. Mas não vem cá pra gente dar um cheiro. Vai passar vergonha, El. Não estou com medo de amá-lo. Na verdade, sinto-me fortalecida por esse amor, em vez de despojada. Talvez essa seja a diferença entre o amor bondoso e o amor cruel. Enquanto um liberta, o outro aprisiona.
É eu que escrevi isso, gente. Lindo! Uau, que poético! Meu Deus! É um trecho de Livre para Recomeçar. A Alba perguntou assim para mim, tem alguma parte do seu livro que foi inspirada no Manu? Aí eu mandei esse trecho para ela. E eu achei tão lindo, porque fala desse amor bondoso, que eu te conheço há muitos anos, né, enquanto criadora de conteúdo. Ai, até eu vou chorar, não estava esperando por isso. É exatamente o amor que parece de vocês. É impressionante. Eu falo que, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, mas você acredita mesmo nesse tipo de história que você lê? Você acredita no que você escreve? Eu vivo isso. Não é que o nosso relacionamento é perfeito, mas é que, realmente, o Manu mostrou para mim que existe um romance, é capaz a gente viver um romance que é leve, que você não precisa ficar num clima de cão e gato constantemente, que você não precisa estar com uma pessoa que te diminui, muito pelo contrário. Então, é isso que eu trago para os livros hoje. Eu acho que todos os meus livros, todos os meus personagens masculinos, eles trazem muito essa bondade e essa leveza no amor, porque eu acredito que o amor pode ser leve, que não precisa ser um amor que te coloca para baixo, que te machuca, que te puxa. Muito pelo contrário, é um sentimento que te sustenta, que te apoia. O Manu é assim para mim. Ai, que lindo! Caraca, tu veio aqui trabalhar, nem contava com essa, hein? Não. Nem contava com essa. Não. Aí, e eu falei, vou deixar leve. Falei, vamos finalizar leve. Deixa abaixo, né? Babi. Aí agora a gente vai deixar Quente. quente. Muda o foco para as sobrancelhas. Elas têm um contorno marcante, firmam-se expressivas, sombreando um par de olhos castanhos claros. Vem aqui pra gente ver seu olho, Roel. Quase amarelos, cor de olhos de gato, sem cor nenhuma que explique. Achei muito, muito bonita essa coisa da cor, porque eu fiquei pensando sobre quando a gente ama, a gente vê coisas que ninguém mais vê. Até uma coisa simples. A gente olha e os olhos são a vitrine da alma, eles dizem, né? E aqui você conseguiu deixar uma cena sexy e, ao mesmo tempo, cheia de amor. Que é exatamente o que a gente está falando hoje. Queria que você me falasse um pouquinho desse trecho. E já que a Paola agora fez a gente ficar se declarando para os maridos, se você quiser, né? Lógico. Senão, eu perco alguns pontinhos no final. Brincadeira. Quando a Alba me mandou essa mensagem, eu não tinha ideia do que... Para que era ela, né? E aí ela, não, algum trecho de um livro seu, de um personagem que você se inspirou no El. Aí eu ainda brinquei com ela, só um. O meu marido, ele é... Ai, eu vou chorar. Droga. Ele é o meu parceiro, ele é meu agente, junto com a Alba. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu porto seguro. Ele é meu amor calmo, mas ele também é sexy. Ele é meu namorado eterno. Ele tem os olhos mais lindos do mundo, com cor nenhuma que explique. Agora que ele está emocionado, está quase verde, eu tenho certeza. Ele é a razão de eu estar aqui, a razão no sentido de ele me estrutura. Eu sou muito ar, assim, sabe? Eu vivo voando, eu vivo com a cabeça na lua. Quem me conhece melhor sabe que eu não sei onde eu coloco nada, eu não uso o celular direito, eu não... Né? Eu vivo com os meus personagens muitas vezes e vivo no mundo da lua e ele me puxa para a terra. Então, quando a Alba me pediu esse trecho, claro que todos os meus personagens têm um pouco dele, mas o Mitchell, de Entre Amor e Silêncio, eu pensei, bom, primeiro é o primeiro, né?
é o primeiro personagem. E depois, ele é, assim, de personalidade, eu acredito que seja um dos mais parecidos, porque o Mitchell, ele tem uma sensibilidade gigantesca. Ele é um artista, apesar de não admitir para si mesmo e de ter muita dificuldade de colocar isso assim para fora, né? Então ele se diz cético, mas no fundo ele acredita em tudo. É bem o El, assim. Só não é o bilionário CEO Droga! americano. A melhor Droga. parte! Poxa, o El. Te amo. Sara. Aí isso é para você, Gustavo, que está entre nós. Vamos lá. Algumas linhas ligam um desenho ao outro e se estendem até as mãos, onde rosas foram tatuadas. Para quem não sabe, o Gustavo é mega tatuado, né? E tem uma cara assim de... O peito e parte do pescoço também tem desenhos, mas esses não consigo analisar detalhadamente. Eu acho que você conseguiu analisar, sim. Você não mente para nós. O homem é quase como um quadro, uma obra de arte, uma escultura pintada. Bom, obras de arte existem para serem admiradas. Se quiserem saber sobre a risada dele quando algo lhe chama a atenção na tela da televisão, ficarei satisfeita em contar que é deliciosa e causa certos arrepios em mim. Oh. E aí, você conseguiu analisar detalhadamente, não? A personagem que faz essa descrição ainda não tinha analisado, entendeu? Ah, entendi. Ela analisa mais pra frente. Essa pergunta aí me pegou... não é uma pergunta, né? Enfim, essa surpresa me pegou desprevenida e me pegou de jeito, porque... lá vou eu chorar de novo. É muito... É difícil, né, pra gente falar sobre as pessoas que a gente ama tanto, né? A gente ama muito e pensa pouco, às vezes, né? O Gustavo, ele tá comigo há 14 anos. E a gente... Tô até tremendo já, ó. Que lindo. Desde que a gente começou a namorar, a gente nunca mais se afastou. Então, a gente tem um relacionamento muito firme, um relacionamento muito forte, que não se abala fácil. E a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, a gente compartilha tudo um com o outro. Não só as partes boas de nós, mas assim, aquelas coisas que a gente não conta para ninguém, aquele pedacinho nosso que a gente se envergonha às vezes, sabe? O outro sabe. Ele é o meu porto seguro. Nos momentos que eu estou assim triste, eu corro até onde ele está para dar um abraço, porque é como se recarregasse a minha bateria, sabe? Então, assim, a gente passou esse período todo de pandemia junto, né? Praticamente 24 horas por dia. E eu sei que isso afastou muitos casais, né? Que acabaram por se conhecer melhor e, enfim. Com a gente foi o oposto. Isso só deixou a gente ainda mais forte, mais firme, mais unido. É lógico que esse trecho, em particular, fala de uma questão física, né? E, assim, eu não preciso falar que ele é lindo, né, gente? Vocês já sabem. Então, assim, bem vibe Avatar de livro. Mas é quem ele é, a pessoa que ele é, que, assim, que me faz feliz todos os dias. Eu acho que relacionamentos, se forem bons, razoáveis, não servem, não é o suficiente, né? Nós temos que estar felizes dentro dos relacionamentos. E o Gustavo é uma das razões pelas quais eu posso dizer que eu sou feliz. Só que eu vim para cá tem 8 dias hoje. E, assim, é muito difícil. Eu estou acostumada a fazer essas viagens sempre com ele. Então, eu sinto muita falta. Tanto que o meu voo era amanhã e eu adiantei para hoje. Sinto muita falta dele, dos nossos filhos, é lógico, né? Mas, assim, ele é muito meu parceiro. Então, assim, ficar aqui sozinha foi muito, muito difícil.
Então, assim, tô correndo para casa hoje à noite, morrendo de saudade. E é isso. Não estava esperando por isso, mas tá aí, gente, a declaração. Amor, eu te amo muito, muito. Eu só queria falar que vocês me fizeram passar por mentirosa. Eu falei que ia deixar alegre, eu falei que ia deixar todo mundo feliz. Tem uma pergunta mais de boa aí. Aí todo mundo chorou, eu chorei. Babi, Paola, Sara, a plateia, os maridos, as crianças. Tem uma pessoa feliz. Calma, o Brincadeira. plot twist É, vem aí. exato, Essas histórias exato. terminam feliz. A felicidade, o final feliz está ao alcance das mãos. Acho que é a Sara que diz isso, não é? Cara, eu ia finalizar com esse trecho, né? Antes de eu ler as perguntas aqui da plateia, porque a primeira pergunta que eu fiz foi se o amor é uma causa perdida. Então, acho que eu mostrei aqui que não. E não é. Acho que a resposta está aqui. E a resposta também pode estar aí, com várias histórias, né, que a gente tem. Então, agora, vamos para a pergunta do público. Carol Carpinteiro perguntou: o interesse romântico tem que nos fazer apaixonar, mas se for perfeito demais, fica inverossímil. Como equilibrar as falhas dos personagens sem torná-los detestáveis? Eu acho que existem defeitos. Já me recompus, gente, já me recompus. Existem defeitos e falhas que são aceitáveis para nós, né? E cada pessoa tem o seu aceitável, né? Porque, às vezes, uma coisa que me incomoda extremamente não vai incomodar a Babi, não vai te incomodar, né? É muito individual isso. Então, nos livros, isso é um pouquinho mais complexo, porque a gente fala com milhares de pessoas. Então, é difícil você encontrar ali um equilíbrio dentro do que é aceitável para todo mundo, né? E é lógico, a gente não vai alcançar 100% das pessoas, mas a gente vai tentar chegar, né, na maior parte, pelo menos. Então, eu acredito que, assim, o principal pelo menos para mim, eu acredito que para as duas também, porque a gente está falando de autoras que constroem protagonistas de caráter, né? Eu sei que isso não é um problema, tá, gente? Assim, cada um trabalha da forma como prefere, mas eu prefiro trabalhar assim, e eu acredito que as duas também, já li alguns livros delas, com protagonistas que são pessoas de caráter. Então, o que acontece são falhas de comunicação, são pequenos defeitos, às vezes algumas coisas que são ajustadas no decorrer do livro, né? A pessoa vai se descobrindo, se entendendo e modificando aquilo ali que talvez não tivesse tão legal até eles chegarem em um encaixe perfeito de uma relação saudável, né? Então, nós não construímos personagens tóxicos, né? Protagonistas tóxicos. Mas eu acho que o mais difícil é você realmente encontrar esse equilíbrio para ser aceitável para os seus leitores. Mas, trabalhando assim, com personagens de caráter, eu acho que os pequenos defeitinhos a gente consegue ir contornando no decorrer da história, assim. Eu acho isso bem difícil, assim, porque todos nós somos feitos de luz e sombras, né? Quando a gente vai construir um personagem, esse personagem ele tem que ser real. Em primeiro lugar, ele é real para mim. Os personagens que eu construo, eles têm que ser reais para mim. Muitas vezes eu não concordo com atitudes dos meus personagens. Por mais que, como a Sara falou, a gente construa personagens de caráter, tem alguns personagens meus que têm alguns desvios de caráter, assim, não de caráter, mas que são mais complexos e que trazem questões mais complexas para serem trabalhadas durante o romance. E tem alguns personagens que são assim, mais príncipes, vamos dizer. Agora, o importante para mim, enquanto eu escrevo, não é ser fiel ao personagem, é ser fiel ao que aquele personagem está trazendo para mim. A minha escrita é muito intuitiva.
Eu não programo muito, assim, porque eu acredito que tem autores que escrevam muito sobre a personalidade dos personagens, os desafios que eles vão passar, o que essa personalidade, como essa personalidade vai influir na construção deles e na construção dos conflitos durante a narrativa. Mas, para mim, o que eu sinto que importa na hora que eu estou escrevendo é ser fiel àquilo que aquele personagem está trazendo e que a mensagem, no final, seja uma mensagem positiva, seja uma mensagem justa, seja uma mensagem que ressoe com aquilo que eu acredito que é correto, que é melhor, né? Que é o bem, vamos dizer assim, né? Porque bem e mal é uma coisa muito dúbia, assim, como você mesmo falou, que é bom para um, não é bom para outro, e etc. Então, é isso. Quando eu estou escrevendo, eu tento ser fiel àquele personagem, e se o personagem não é fácil, eu tenho alguns personagens que são mais antagonistas que protagonistas, mas eles são antagonistas, né? E outros que realmente vão ter uma personalidade muito complexa ali, mas que faz um sentido na trajetória, não só daquele personagem, da época que ele vive, do título, por exemplo, quando é um romance de época, do título que ele carrega, dos traumas que ele carrega, e principalmente, às vezes, faz sentido para a construção dos personagens que ele vai interagir, né? Vai possibilitar outros personagens de se desenvolverem, de crescerem, de enfrentarem seus próprios traumas, e por aí vai. Eu acho que a única coisa que eu posso acrescentar na resposta delas, porque eu concordo com tudo, é que, às vezes, quem não escreve imagina que a gente planeja tudo. E a verdade é que não. Então, eu não sei quem são os meus personagens, ou a complexidade deles quando eu começo a escrever. Por ser romancista, eu sei que eles vão terminar com um final feliz. E essa trajetória toda é eles que vão me mostrar. E o personagem ele já vem pronto, pelo menos para mim. Ele já vem com os seus dilemas, com as suas facetas erradas, com as suas falhas. Exatamente como todos nós que temos ali os nossos... né? Às vezes, uma coisa que eu recebo muito dos livros é assim... Poxa, mas era só eles sentarem e conversar. Duvido aqui que nenhum de nós, às vezes, já foi dormir brigado com a pessoa que a gente ama, porque a gente não conseguia falar o que a gente estava sentindo. Então, os personagens são falhos, assim como nós, e eles já vêm prontos. E eu só sei que, no final, eles vão ter um final feliz, eles vão conseguir lidar com os seus traumas, as suas dificuldades. Mas esse equilíbrio de mostrar a perfeição e os lados não tão perfeitos é algo que é o personagem que mostra. Ele mostra e esconde, ele mostra e esconde, e a gente vai fazendo isso, contornando isso ao longo da narrativa. Perfeito. Algumas perguntas aqui, eu vou ler para todo mundo também ser ouvido, mas elas são bem parecidas, eu acho que a gente vai conseguir colocar numa resposta só. A Evelyn Sena falou que todas possuem romances de época e contemporâneo, então ela queria saber qual que é a melhor coisa em escrever em ambos os estilos. O fã-clube da Sara perguntou se é mais difícil escrever romance de época ou a releitura, né, do Bruto e a Bela. E a Roberta disse que conhece todas vocês, que ama romance de época, que faz parte do WhatsApp, do grupo de WhatsApp da Babi. E ela queria saber de onde surgem as inspirações para criarem personagens tão empoderadas, mesmo em romances de época. Então, vocês veem que todas as perguntas são mais ou menos isso. E o que foi mais desafiador, escrever romance contemporâneo ou de época? Da Gabi Stimbach. E aí ela perguntou para a Paola, mas aí a gente fala para as três. Então, acho que, resumidamente, o que vocês acharam mais difícil nesse processo e como vocês criam personagens para ambos os estilos e etc. Eu acho que, para mim, foi mais difícil escrever o contemporâneo, porque eu já tinha uma bagagem nos romances de época e eu me sentia confortável. Escrever um romance contemporâneo foi sair da minha zona de conforto. E eu tinha muito medo de não conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir fazer diálogos adequados, que eu ia ficar, que as minhas falas iam ficar muito requintadas demais. Então, assim, usaram você. A primeira vez que eu digitei um você no texto foi algo assim...
meu Deus, Isso tá errado. isso, porque no romance de época a gente usa uma forma diferente ali de linguagem. Então foi mais difícil por isso, porque eu tive que me desafiar. E também porque, a partir do momento que eu fui escrever um romance contemporâneo, eu tive que me policiar em uma das características que são mais fortes na minha escrita. Não que eu acho que todo mundo ame, mas que é presente em mim, que é a descrição de cenários. Eu amo a parte histórica, eu amo pesquisar. Então, tem uma praça do Japão, nesse livro, que ele passa em Curitiba, e que eu fiquei assim, a primeira versão do livro tinha uma página inteira falando do que era a praça, como que ela surgiu, por que tinha uma estátua de uma carpa nessa... O que isso fazia sentido no meu romance contemporâneo? Nada. Aqui também tem uma cena que eles vão para Morretes, que é uma cidade histórica de Curitiba, do Paraná, é pertinho de Curitiba. E aí eu passei muito tempo falando sobre a Maria Fumaça que tem lá. E aí a minha agente foi ler, ela falou, Paola, você não está num romance de época, ninguém quer saber isso, eles querem saber se os personagens estão se pegando. Então, assim, acho que para mim a maior dificuldade foi essa, porque o romance de época é um momento onde a minha parte que ama a história aflora. Que nem aqui, né? Nós estamos no Rio de Janeiro e eu vou passando pelos pontos turísticos, lembrando que eu pesquisei tudo aquilo para escrever Livre para Recomeçar. Então eu falo, isso está no meu livro, esse lugar está no meu livro, eu sei por que esse lugar foi, por que essa estrutura é assim, por que essa arquitetura é assim. Então eu amo essa pesquisa, eu acho que isso é muito latente nos meus livros de época. Então, por isso foi bem difícil para o contemporâneo, porque eu tive que resguardar um pouco a minha parte histórica. E talvez seja por isso que eu tenha voltado a ter vontade de escrever romance de época, porque agora eu estou sentindo falta. Eu adoro alternar entre os gêneros. Assim como todo mundo aqui é leitor, com certeza, e eu também sou leitora. E eu gosto, de vez em quando, de ler gêneros diferentes. Então, com o meu processo de escrita, é bem parecido. Eu às vezes, estou numa fase que eu escrevo época, daqui a pouco eu falo, ai, não, que saudades de pegar um telefone celular, de mandar um WhatsApp, sabe? E o mesmo acontece quando eu estou numa fase que eu só escrevo contemporâneo, ou 2, 3 seguidos, e aí eu fico, ai, pelo amor de Deus, cadê as carruagens, os bailes? Cadê, né? Cadê as escapadinhas no jardim? Cadê, gente? As debutantes. E sobre escrever personagens empoderadas em romances de época, eu acho maravilhoso, gente, porque numa época, né, se a gente pensa em séculos passados, em que a sociedade era totalmente, 100% machista e patriarcal, e que a mulher não tinha voz nenhuma. Uma mulher, para se opor a essa estrutura social, tem que ser muito forte. E esse machismo e a sociedade patriarcal nos romances de época, ela parece natural, né? Porque aquilo era o natural da época, né? Só que nunca vai ser natural isso, né? Isso está errado. Isso existe hoje em dia muito ainda. Machismos, comportamento machistas, homem que não aceita mulheres empoderadas. A nossa sociedade ainda é patriarcal. E a gente, num romance contemporâneo, isso parece que uma mulher forte fica menos evidente, porque o machismo ele está mais oculto, vamos dizer assim, hoje em dia. Então, a mulher tem mais espaço, obviamente. A gente conquistou muito, tem muito a se conquistar ainda. Mas eu amo escrever sobre personagens empoderadas, seja no romance de época, seja no romance contemporâneo. A gente escreve sobre mulheres, né? E, basicamente, os homens eles estão ali para fazerem ali, né? Comporem a trajetória da mulher, vamos dizer assim. Mas a gente escreve basicamente sobre mulheres. E é isso, eu não conseguiria escrever sobre uma mulher que não é empoderada, vamos dizer, que não luta para ter o seu lugar, para ter a sua voz, para ser ouvida, para ser respeitada, como todas nós devemos ser sempre, seja nos romances, principalmente na vida real.
Eu, assim como a Babi, eu transito muito fácil entre os dois gêneros. Eu já escrevi muitos romances de época e muitos mais romances contemporâneos. Com relação ao diálogo, né? Eu adoro diálogo de romance de época, então não é uma coisa que eu tenho dificuldade de trabalhar. Mas quando é para a gente comparar as duas coisas, eu acho que, para mim, o romance de época é um pouquinho mais complexo por conta dessa questão toda de pesquisa. Porque, às vezes, se eu vou ambientar em um país diferente, em uma outra cidade, um lugar que eu não conheço, aí eu tenho que fazer todo aquele processo de pesquisa mais uma vez, né? Por conta de questões culturais, por conta do local mesmo, do cenário, né? Do figurino, porque de década para década isso mudava muito. E a gente tem uma visão, às vezes, meio limitada, de que as mulheres estavam sempre de vestidão, né? Mas, assim, a cada década, essas vestimentas mudavam. Então, tem toda essa questão da pesquisa que eu acho um pouco mais complexa. Porque no romance contemporâneo é o hoje, né? É tudo que a gente conhece, é tudo que a gente vive, é a sociedade como a gente conhece. Então, nesse sentido, eu acho mais fácil escrever romance contemporâneo. Não com relação à linguagem. Eu me adequo muito bem à linguagem do romance de época. Inclusive, gosto muito do fato de poder escrever em terceira pessoa, porque eu escrevo romance contemporâneo em primeira. E aí eu alterno até nisso, assim, tempo verbal, e, enfim. E eu sinto um pouco isso que a Babi comentou também. Às vezes, uma necessidade de trocar um pouco. Ai, nossa, agora dei uma cansada aqui, vou para o outro, né? E quando eu escrevi esse livro, eu queria justamente unir os meus dois públicos, porque a gente acabou fazendo uma divisão ali. Tem uma parte do meu público que só lê romance de época, e tem uma parte do meu público que só lê romance contemporâneo. E, claro, tem aquelas que leem tudo, né? Mas, assim, tinha uma divisão muito grande ali, e eu sentia uma resistência muito grande, principalmente das meninas do contemporâneo, para lerem o romance de época. Elas se acostumaram com o romance contemporâneo e não queriam conhecer os romances de época. O inverso até não é tão verdade. O pessoal que lê romance de época acaba lendo o contemporâneo também. E aí eu fiquei pensando, falei, não, gente, mas elas estão perdendo. Na minha cabeça, elas estavam perdendo, porque é meu gênero preferido, de leitura, né? Como leitora, é meu gênero preferido. Eu ficava, gente, elas estão perdendo, elas não sabem o que elas estão perdendo. Romance histórico é tudo, elas precisam ler. E aí eu comecei a maquinar uma forma de fazer elas lerem. E aí foi que surgiu a história desse livro. Porque esse livro ele tem viagem no tempo, né? Então ele une os dois universos. Ele se passa metade em 2023, metade em 1807. E aí o que aconteceu? A galera do contemporâneo comprou. E aí elas ficavam assim, nossa, mas eu achei super legal o jeito que ele falava e como que eram as coisas lá na época dele. Falei, pois é, gostou do romance de época, então vai ler romance de época agora. Mas é isso. E sobre as protagonistas, eu escrevo também protagonistas fortes, empoderadas, e muitas vezes não. Às vezes eu começo com aquela mocinha que ela é frágil, e no decorrer da história ela vai descobrindo a força dela e entendendo que ela tem essa voz, que ela tem esse poder, e assumindo esse papel, né? Tanto nos romances de época quanto nos contemporâneos, porque eu acho que esse caminho, esse trajeto também é importante, né? Mostra, às vezes, para a pessoa que ainda não encontrou a sua voz, que ela pode encontrar. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu tinha mais algumas perguntinhas aqui do público, algumas perguntas minhas também, mas eu gostei que vocês acabaram respondendo de algumas pessoas, que eu vou ler o nome também para vocês, né, para todo mundo se sentir pertencido. A Glaucia Brandão tinha perguntado a mulher na literatura contemporânea, romântica contemporânea, como vocês veem, vocês falaram, de como as cenas de sexo colaboram para as mulheres, que as mulheres descubram, né, sobre si mesmas, vocês também falaram. Falaram sobre o processo de escrita de vocês, a Karina Baff perguntou, a Laura, que tinha perguntado sobre a mulher, a Elisângela, que está assistindo pelo YouTube, tinha perguntado sobre como tinha sido publicar um livro depois de 3 anos, Babi, mas a Babi também acabou contando um pouquinho dessa troca que ela está fazendo. Enfim, tem bastante coisa aqui. Muita gente perguntou, pediu dicas para escritores novos, então eu convido todo mundo a conversar com as autoras que estarão autografando aqui do lado. Quem tem a pulseirinha com a bolinha colada, pode ir lá. As 3 vão autografar. E eu queria agradecer demais. Desculpa por ter feito vocês chorarem, mas foi um choro de amor.
E a gente se vê, gente. Muito, muito obrigada por vocês e também por vocês que estão aqui. Obrigada, Bienal, pelo convite. Obrigada a você, obrigada, gente.